Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Vindo um pouquinho mais tarde hoje, deu uma chuva de vento, um negócio esquisito aqui, acabou a luz e só agora eu tô podendo gravar. Mas eu tenho informações muito legais para vocês, peço desculpa pelo avançado da hora, era pro vídeo ter saído às 17 horas e são 17h30 e agora que eu tô começando a gravar. Mas olha só, tem muita coisa interessante no vídeo pra gente conversar. Tem questão de Jorginho pra gente falar mais um bocadinho sobre ele. Tem a questão da chegada do Danilo e da mágoa do Danilo com a Juventus. Pessoal, ficou 5 anos e meio lá, mas saiu com uma certa magoazinha. Tem novidade para eu poder contar para vocês sobre o jogo contra o Sampaio Corrêa, que é um jogo que é fundamental para a gente entrar de vez no G4 do Carioca, mas mais do que isso, é o último jogo, ou seja, o jogo preparatório para a gente poder enfrentar a equipe do Botafogo, sem contar que é o reencontro da nação rubro-negra carioca com a equipe de Felipe Luiz. Tudo isso no jogo do Sampaio Corrêa. Ainda vamos falar um pouco também sobre o estádio do Mengão Queridão e a opinião do BAP sobre essa situação. Então, curta, comenta, compartilha. Na hora que você comentar, coloca o nome da sua cidade, coloca o nome do seu estado para facilitar a identificação e eu entender a opinião de cada um de vocês, de cada parte do planeta. Agora, dá uma conferida se você é inscrito no nosso canal. Às vezes você já se inscreveu, mas passou algum tempinho sem vir assistir vídeo, o YouTube vai e te tira. Então dá essa moral pra gente, bora chegar aos 200, 300, 400 mil inscritos aqui no nosso canal e para que isso aconteça, eu só dependo da sua inscrição. Dá essa moral para mim, se inscreva no nosso canal e chama seus amigos. Faz a propaganda boca a boca mesmo. Chame-os para vir se inscrever aqui, porque aqui, vocês sabem, a verdade sempre será dita, doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. Aquele recadinho que hoje ainda não teve, mas que não pode faltar, da Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil, você consegue resgatar o seu FGTS assim, ó, bem rapidinho. Tá preocupado com as dívidas? Não fica mais não. Liga no número 55992129983 ou clica no link que tá na descrição desse vídeo e no comentário fixado para falar hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. Com a Mais Ágil é bola. É rapidinho, seu problema financeiro estará resolvido. Nação, bora começar de notícia boa? Eu gosto de trazer notícias boas para vocês. E uma das notícias sensacionais que eu tenho para trazer para vocês, que me dá uma ânsia e uma expectativa muito boa desse ano de 2025 para o Mengão Queridão, é com relação ao retorno de Everton Cebolinha. Everton Cebolinha está relacionado para a partida contra o Sampaio Corrêa, que acontecerá nesta quinta-feira, no reencontro do Flamengo com a nação do Rio de Janeiro. Jogo no Maracanã. Esse jogo pode dar o passaporte para o Flamengo ao G4. Prepara o Flamengo para enfrentar o Botafogo lá na minha linda Belém do Pará e ainda traz o Cebolinha de volta. Por que eu tô com uma expectativa muito grande com o Everton Cebolinha? Justamente por tudo que ele já vinha realizando no Flamengo até se lesionar. 2024 vinha sendo um ano maravilhoso até em agosto o Cebola ter o problema no tornozelo e ter que passar pela cirurgia, uma cirurgia complicada que tirou ele dos gramados pela temporada inteira e eu acredito muito que se o Cebola tivesse conosco durante toda a temporada, os resultados teriam sido bem diferentes. Vocês não acham, não? Comenta aqui que eu quero muito saber a sua opinião, mas não esquece de colocar a sua cidade e o seu estado. Bom, com o retorno do Everton Cebolinha, a gente fica só com o Pedro no estaleiro. E o Pedro tá numa movimentação assanhadinha para poder voltar daqui a pouquinho. Gente, vamos falar aqui. Danilo, Pedro, Jorginho, Juninho, caraca, Cebolinha. Que janela é essa, meu irmão? Sim, porque o Cebolinha voltando agora, junto com o Pedro voltando mais perto da segunda janela, são janelas impressionantes. O maior reforço que o Flamengo pode ter são os jogadores que estão dentro do próprio clube, acredito eu. Mas aqui, ter um Jorginho no meio de campo, ter um Danilo ali na zaga, até quebrando um galho na lateral direita, vamos falar a verdade, também é sensacional. Nação, vamos fazer o seguinte, espia só o treino do Mengão Queridão, realizado hoje no Ninho do Urubu. E eu volto para falar dos outros assuntos. Roda o VT!
Aumenta mais a corrida. Vai. Bora, isso. Foi na estaca. Lateral. Deixa ele cair. E troca o restante. Vai. Área passada. Boa. Mais uma dessa. Bora. Vamos, capricha no passe. Ainda mais chegada no passe ali. Vamos, vai. Passe forte, passe firme. Isso. Bora, conserta. Fizemos esse gol, Luiz. Isso. Vai, Alex. Segura aqui, ó. Alex, vai fazer agora só posterior. Vou passar só. Ritmo. Vamos, fez ajuda lateral. Vai. Vamos lá. Isso, vai. Segura. Foi. Bonel, vem. Isso, olha. Bom, nação, agora sobre o estádio, uma coisa que eu tenho cobrado muito dentro do Flamengo é uma transparência com relação àquilo que a prefeitura vai fazer e aquilo que a prefeitura não vai fazer. E o BAP falou sobre aquilo que vai acontecer de verdade no Flamengo e no terreno do gasômetro. A grande preocupação da nação rubro-negra é com relação, por exemplo, à descontaminação do terreno. Mas antes disso, quem é que vai retirar a companhia de gás de dentro do terreno do gasômetro? Vamos ver o que o BAP falou a respeito disso. Bom, sobre o problema da Naturgy estar ocupando 1% do terreno do gasômetro, o BAP disse que sim, que a prefeitura vai pagar, dentre outras coisas, para retirar a Naturgy de lá. E aí ele disse o seguinte, abre aspas, levantamento profundo sobre o processo de descontaminação do terreno e de custos de fundação em função disso estão sendo feitos agora. Estamos desenvolvendo os estudos de viabilidade econômica que ainda não haviam sido feitos. Havia apenas estimativas. Entre outras coisas, o orçamento de todas as obrigações assumidas pelo clube no entorno do estádio, completou o BAP. Ou seja, pessoal, o estudo de viabilidade do Landim não tinha tudo que precisava ser colocado, como, por exemplo, tudo que tem que ser feito no entorno do estádio, que vocês se lembram lá que eu trouxe para vocês no edital, que o Flamengo se comprometeu em realizar uma série de melhorias no entorno ali do estádio. E isso não estava sendo contemplado no estudo de viabilidade do Rodolfo Landim. O Landim fez um estudo muito superficial para poder botar o estádio ali. Depois teria que ser feito outro estudo para pavimentação, para ornamentação, para as melhorias no entorno. Depois um outro estudo para tirar a Naturgy de lá. Um outro para poder descontaminar o solo. Ou seja, não tinha um estudo de viabilidade único onde você conseguia enxergar tudo aquilo que você iria ter de gasto com o terreno do gasômetro para levantar o estádio. Porque, afinal de contas, o que está previsto no edital é a construção do estádio, a revitalização da área, uma série de novas obras. O Flamengo não pode, por exemplo, inaugurar o seu estádio sem o restante das obras estar pelo menos em andamento. Então, como eu vou saber o que eu tenho para gastar se eu não fiz o estudo de viabilidade financeira e econômica de uma forma ampla, de uma forma geral? É isso que eles estão fazendo agora. Eles estão colocando no papel tudo aquilo que tem que ser feito de verdade, tudo, sem deixar nada do lado de fora, para então tomar ciência daquilo que tem que ser feito e aí procurar os parceiros ideais. A gestão do BAP pensa um pouco diferente da gestão de Rodolfo Landim. Landim não queria nenhum parceiro. Ele falava que a parceria era boa só até o dia da inauguração. Depois, o parceiro queria tirar sua grana dali e começava a marcar uma série de eventos no estádio, como acontece, por exemplo, na Arena MRV do Atlético Mineiro, ou na Arena do Grêmio, na Arena
do Palmeiras, que a gente até apelidou de Arena Sandy Júnior, porque em plena semifinal de Libertadores, o Palmeiras perdeu, teve que sair da sua arena por causa de um show que a W Torre ia fazer do Sandy Júnior lá. E isso o Landim não queria. Ok, concordamos com o Landim nisso. Só que a gestão do BAP vê uma coisa diferente ali. Eles enxergam que, como nós temos o Maracanã pelos próximos 20 anos, dá pra gente construir a nossa arena com um parceiro, para que o parceiro assuma várias despesas do estádio e a gente consiga se revezar entre o Maracanã e o nosso estádio para que o nosso parceiro consiga tirar a grana que ele precisa. Por exemplo, um dos empecilhos, problemas para ter show num estádio é o que acontece com o gramado. Arrebenta com o gramado. Mas você pode negociar com o parceiro o seguinte: parceiro, nessa data aqui, ao invés de você fazer o show no meu estádio, tu faz o show lá no Maracanã. Você estraga a grama do Maracanã, é o problema. Nós não precisamos jogar com tanta frequência lá. E aí o parceiro faz o show no Maracanã, que tem uma quantidade de público tão grande quanto o do nosso estádio terá, e você está sempre com o gramado bonitinho no seu estádio próprio. Então, há esse pensamento do BAP, o que vai fazer com que a gente tenha um estádio sem endividar nosso clube, sem ficar anos e anos e anos construindo por gotinhas até o estádio ficar pronto. E principalmente nisso tudo, não endividando o Flamengo, obrigando o Flamengo a acabar virando uma SAF mais dia menos dia. Então comenta para mim se vocês acham que essa é a ideia de fazer o estudo de viabilidade econômica e financeira inteiro, como o BAP está fazendo, se ele é o correto para você, ou se o jeito do Landim de fazer a conta gotas, faz um pedaço daqui, depois aí vamos tendo surpresa à medida que o caminho vai desembolando, se esse jeito era o mais certo para você. Comenta aqui, porque a sua opinião no nosso canal é a opinião que vale de verdade. Não esquece de se inscrever, conferir no sininho se está marcado a opção todas e, é claro, de colocar sua cidade e o seu estado para eu te conhecer melhor do que a gente já se conhece. Nação, Danilo saiu da Juventus meio magoado com a equipe, tá? Aconteceu com o Danilo na Juventus algo parecido com o que aconteceu com o Everton Ribeiro, tá? Eles não tiveram um jogo de despedida, eles não puderam se despedir em campo das suas torcidas. Ao sair lá da Itália, o Danilo se disse chateado e magoado com a Juventus por não ter deixado ele fazer esse jogo de despedida e se despedir da torcida em campo. Eu já disse para vocês que a Juventus, através do Thiago Motta, que é o técnico da Juventus hoje, afastou o Danilo dos treinos, falou na imprensa que não contava com o Danilo para o projeto e isso magoou o Danilo sim. O Danilo queria, como capitão da equipe que tanto foi, há cerca de 6 meses atrás, falou que não abandonaria a Juventus nessa janela, porque um capitão não abandona a equipe no meio da temporada, ou seja, ele tinha princípios que ele achava que estavam certos e que ele iria levar até a final com a Juventus. E a Juventus meio que o podou desta situação. E aí ele disse que ficou bem chateado com essa situação. Imagino que o Everton Ribeiro também deve ter ficado um bocadinho chateado por não ter tido o jogo de despedida. Mas, no caso do Everton Ribeiro, ele escolheu ir para um adversário do Flamengo, ele foi para o Bahia. Então como que você faz um jogo de despedida para o cara poder voltar no dia seguinte e ser seu adversário? Mesma coisa valendo para o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Como que ele poderia fazer um jogo de despedida cheio de pompa e circunstância? Até fizeram alguma coisinha para ele ali, mas para ele jogar no Cruzeiro. Aliás, pessoal, o Cruzeiro quase tirou o Alan do Flamengo. O Cruzeiro queria o Alan por empréstimo, ia pagar o salário do Alan todinho e ia ficar com o Alan lá até o final da temporada. As coisas estavam andando bem, já haviam até as primeiras conversas com o Alan. Por isso do Alan não ter se decidido ainda a ir para o mundo árabe, porque estava rolando ali uma conversa do Alan ir para o Cruzeiro. O Cruzeiro quer ser Flamengo, né? Fabrício Bruno, Gabriel Barbosa, Alan. Só que o que aconteceu? O Diniz caiu. Coisa mais previsível no futebol brasileiro é que uma hora o Diniz vai cair, né? O jeito dele administrar os elencos dele é uma coisa de louco. Aliás, eu sou totalmente favorável a Diniz no Botafogo. Falem pra mim se vocês são favoráveis ou não.
a Fernando Diniz no Botafogo? Eu sou, cara. Eu sou 100% favorável a Fernando Diniz no Botafogo. Mas, enfim, era o Diniz quem queria levar o Alan pro Cruzeiro. Quem sabe se o Diniz assumir o Botafogo, o Diniz não leva ele pro Botafogo, né? Pra mim não tem problema não. Pra você tem problema o Alan jogar no Botafogo? O lance, pessoal, é a gente liberar espaço na folha de pagamento com jogadores improdutivos. O Alan é um jogador improdutivo no Flamengo. Eu sei que algumas pessoas falarão aqui nos comentários: ah, Fabrício, mas você há de se lembrar que o Cebolinha demorou muito para render, o Michael demorou muito para render, e o Alan ainda pode render. Pode, só que a competição no meio de campo tá ficando cada vez mais acirrada. Hoje, a gente já tem Everton Araújo e o Eric Pulgar, que estão à frente do Alan. Amanhã ou depois, o Jorginho vai chegar por aí. Porque, gente, o Jorginho vai chegar no Flamengo. Vocês coloquem uma coisa na ideia de vocês. Hoje, tá? Hoje é dia 28 de janeiro de 2025. Flamengo e Jorginho estão fechados. Então a questão é, ou o Jorginho chega agora, de graça, ou o Jorginho chega agora com o Flamengo dando uma compensação financeira, que é uma coisa que o Flamengo não descarta, ou o Jorginho chega no meio do ano de graça, ou o Jorginho chega depois que a renovação contratual acabar. Não, brincadeira. Só existem essas três possibilidades. Dificilmente o Arsenal vai propor uma renovação contratual com o Jorginho. E se não propor, aí ele fica livre para o Flamengo, independente do que acontecer, para ele vir agora. Agora, quer saber a novidade? Vamos lá. O Flamengo quer a certeza que, na pior das hipóteses, o Jorginho vem no meio do ano. Então, o que o Flamengo já está bolando? O Flamengo já está bolando o pré-contrato com o atleta para garantir a vinda dele no meio do ano. Essa informação você está vendo primeiro onde? Não se esqueçam, aqui. O Flamengo está negociando ainda, esperando o Jorginho negociar com o Arsenal. E se não houver, pela parte do Arsenal, uma proposta de renovação contratual muito boa que o Jorginho aceite e que o Arsenal não o libere imediatamente agora, com custos ou sem custos, o Flamengo vai dar entrada no pré-contrato do Jorginho para garantir que no meio do ano ele venha. E os valores que o Flamengo está oferecendo para o Jorginho são bem distantes daquilo que o Arsenal pode propor para o atleta. Mas uma renovação com o Arsenal de apenas uma temporada vai garantir ao Jorginho mais dinheiro, mas não vai garantir ao Jorginho mais minutos. E aí o Jorginho passa a ficar desinteressante para a próxima janela de transferências. Por quê? Porque com menos minutos ele vai se desvalorizar mais. Então o salário que ele conseguiu hoje no Flamengo, ele não vai conseguir na próxima temporada. Apesar de que o Flamengo continua tendo interesse no jogador. Pode ser até que o Flamengo o pegue mesmo depois dele assinar por mais uma temporada com o Arsenal. Mas se o Jorginho mantiver a palavra dele, se não der para ele vir agora, o Flamengo vai entrar com pré-contrato para poder garantir o jogador no meio do ano. É ou não é uma boa ideia? Porque pelo menos você não corre riscos, né, de perder o atleta de maneira nenhuma. Se quebrar o pré-contrato, tem que indenizar, tem um monte de coisa para fazer. Então, o Flamengo se protege de uma eventual não vinda dele do meio do ano. A única coisa que ameaça o Flamengo neste momento com relação ao Jorginho é uma renovação contratual com o Arsenal nos moldes financeiros que faça o Jorginho pensar em permanecer lá, mesmo não tendo minutos. Gente, o Jorginho teve 32% de minutos jogados, de todos os minutos jogados da Juventus. 32% o Alan teve no ano passado. Só para vocês terem uma ideia de quão pouco o Jorginho está sendo utilizado lá no Alan. Tudo conspira hoje para que o Jorginho venha para o Flamengo. Reviravoltas acontecem o tempo todo. É chato pra caraca? Muito, demais. Mas assim são as negociações. E vocês são assim. Vocês são reclamões. Ah, eu não gosto de reviravoltas. Se eu paro de noticiar, pô, Fabrício, fala aí, não sei o que tem, bababá. Eu conheço vocês. 11 temporadas cobrindo o Mengão Queridão. E quanto mais tempo eu passo aqui, cobrindo, junto com vocês e lendo os comentários, porque eu leio todos, mais vocês são parecidos comigo, que antes de jornalista, sou torcedor rubro-negro, me enjoo fácil desses vai e voltas do mercado, mas estou sempre acompanhando, não paro de ver de jeito nenhum. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e chama geral para se inscrever também. Mais uma vez, me perdoe pelo avanço da hora, mas a gente sempre chega, tá? Fiquem com Deus, obrigado por tudo, saudações rubro-negras!